A paz do Senhor, meus queridos. Eu sou a missionária Jaqueline Santos. Estou passando por aqui mais uma vez para refletirmos. Esta é mais uma série de vídeos que nós estaremos falando sobre os conselhos que a mãe do rei Lemuel lhe deu no capítulo 31 do livro de Provérbios. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal. Isso mesmo, aqui logo abaixo deste vídeo você vai estar vendo a palavra inscrever-se. Clica ali, vai aparecer um sininho, clica no sininho e deixe também o seu joinha, o seu like para ajudar esse vídeo a chegar ao máximo número de pessoas que for possível, tá bom? Abra sua Bíblia nesse instante, Provérbios capítulo 31, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Glória a Deus. Este é mais um dos conselhos que a mãe do rei Lemuel lhe deu. E quando nós meditamos nessa palavra, quão preciosos são os conselhos que essa mãe deu para o seu filho. Especialmente para que ele fosse um rei, um líder que governasse a favor do povo, que governasse com retidão, que governasse com justiça, com honestidade. Mas, em especial, essa mãe estava pedindo para que o seu filho Lemuel, o rei Lemuel, tivesse um olhar especial para os pobres e para os necessitados, para todos aqueles que fossem injustiçados pela sociedade. Nos dias que nós vivemos, nós estamos cercados de pessoas que gostam de estar perto de gente influente, perto de gente poderosa, perto de quem tem dinheiro, perto de quem tem fama, perto de quem tem posição. E há aqueles que abrem mão da justiça para não perder privilégios diante de pessoas poderosas, né? Há aqueles que se esquecem de estar ao lado, de levantar a sua voz, de defender, de levantar a sua bandeira de protesto em relação àqueles que são necessitados, aqueles que são pobres, injustiçados, justamente pelo fato dessas pessoas não poder lhe oferecer nada. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade como essa, onde as pessoas interesseiras, elas deixam de levantar a sua voz em favor do pobre, em favor do necessitado, para não perder posição, para não perder privilégios, para não perder afagos e também tapinha nas costas. Mas essa mãe, a mãe do rei Lemuel, essa mulher era muito íntegra em toda a sua forma de agir, porque ela pede ao seu filho que tenha uma atenção especial com aqueles que estão desamparados. E é por isso que ela começa dizendo: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, né? Dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Existem muita gente que não se envolve em algumas questões porque dizem assim: eu não vou me meter nisso não tenho nada a ver com isso. Vai que depois eu me meto nessa situação e sobra para mim. Estamos cercados de pessoas assim, que não querem erguer a sua voz para defender os desamparados, não querem erguer a sua voz para defender quem não pode se defender, justamente para não se envolver e para não se prejudicar com a situação. Mas eu digo a você que o Senhor procura pessoas que, independente do seu envolvimento, que independente do risco que essas pessoas corram, pessoas que estejam dispostas a erguer a sua voz para defender quem não pode,
Pessoas que estão dispostas a medir ou a fazer qualquer tipo de sacrifício, por aqueles que não podem defender-se, por aqueles que estão desamparados. A Bíblia vai dizer que bem-aventurados aqueles que amam a justiça, porque eles verão a Deus. Aleluia! Vamos ver Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, falando aqui sobre as bem-aventuranças. O Senhor Jesus vai falar exatamente isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quantas pessoas que não estão nem aí para a justiça? Quantas pessoas que não conseguem sentir misericórdia de quem está desamparado? Não conseguem sentir misericórdia por aquele que não pode se defender? Ou se sentem, cometem um outro pecado, que é o pecado da omissão. Ele pode até se compadecer de quem não pode se defender. Ele pode até se compadecer de quem está desamparado. Mas para não se prejudicar, ele fecha a boca, ele cala, ele fica omisso e não ergue a voz para defender. Isso é muito sério. Eu poderia passar aqui a noite inteira trazendo referências bíblicas de como o Senhor, ele procura pessoas que estejam a favor do pobre, que estejam a favor do necessitado, do injustiçado, do desamparado. Aleluia! E aí eu termino citando novamente o último versículo de Provérbios 31, versículo 9, diz assim: erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Quantas pessoas erguem a sua voz e julgam, mas julgam injustamente. Julgam pelo que está diante dos seus olhos. Julgam pelo que ouviu as pessoas falarem. Julgam muitas vezes pelo que está nos noticiários. E hoje os noticiários estão cheios de fake news, de notícias mentirosas. Quantas pessoas erguem a sua voz para julgar, não julgam justamente, infelizmente. Julgam segundo os seus próprios interesses. Julgam segundo o seu próprio entendimento. A Bíblia vai dizer que não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Aleluia! E aqui eu termino dizendo o seguinte, que bem-aventurados, felizes e amados pelo Senhor são aqueles que defendem o direito dos pobres e dos necessitados. Tem gente que entra numa causa para defender gente poderosa. Tem gente que entra numa causa para defender quem tem um nome. Tem gente que entra numa causa para defender pessoas influentes. Tem gente que entra numa causa para defender quem tem dinheiro. Mas entrar numa causa para defender pobre e necessitado, muita gente não quer. Mas este é o nosso grande desafio. Erguer a voz para defender injustiçados, desamparados, pobres, necessitados. Aleluia! A Bíblia diz que a bênção do Senhor está sobre aqueles, o salmista vai dizer que a bênção do Senhor está sobre aqueles que abraçam os pobres, que têm os pobres perto de si, aqueles que andam com os pobres, aqueles que falam a favor dos pobres. Existem várias referências bíblicas, não é fazendo apologia à pobreza, não é fazendo apologia aos necessitados, não. Eu estou falando do que a Bíblia diz. E essa mulher era sábia, porque se um governante, se um líder, se o rei quisesse ser bem-sucedido no seu reinado, ele deveria ter um olhar e uma atenção especial para os mais desfavorecidos, para os pobres, para os necessitados, para os desamparados, para quem não podia se defender. Algumas vezes na história da Bíblia Sagrada, entre os reis de Israel, o conselho era esse. Inclusive, um dos filhos de Davi recebeu esse conselho de que se ele
julgasse o povo com retidão, que se ele ouvisse o povo, que se ele desse atenção ao povo, ele seria bem-sucedido, ele teria sempre o povo ao seu favor e por ele. Mas à medida que eles não fizessem isso, eles perderiam o seu reinado, porque o povo se revoltaria contra eles. Então, fica essa dica, fica esse conselho, que o conselho da mãe do rei Lemuel possa servir para nós também, que nós possamos não apenas defender a causa de pessoas que possam trazer algum tipo de retorno para nós, que nós possamos não levantar a voz apenas a favor daqueles que de alguma forma possam nos beneficiar, mas que possamos levantar a nossa voz com justiça, com retidão, com honestidade, para especialmente defender aqueles que não podem se defender, aqueles que estão desamparados, aqueles que são pobres, que são necessitados ou que estão numa condição mais abaixo do que a nossa. Que Deus em Cristo te abençoe. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo da série Os Conselhos da Mãe do Rei Lemuel. Eu sou a missionária Jaqueline Santos. A paz do Senhor para você. Quero lembrar a você de se inscrever aqui no meu canal, logo abaixo desse vídeo, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E não esquece, compartilha. Tem mais alguém precisando ouvir essa mensagem. Fica na paz do Senhor.